Imagina só! Em poucos anos, milhões de brasileiros vão simplesmente parar de comprar carro novo. Não é exagero e não é discurso de quem gosta de espalhar pânico. É o que os números mais recentes do setor automotivo estão mostrando. Eu decidi investigar isso a fundo porque acompanho o mercado de carros há tempo suficiente para saber reconhecer quando uma crise passageira é, na verdade, o início de algo muito mais sério e duradouro. E se você ficar até o final desse vídeo, vai entender exatamente por que a indústria automobilística está prestes a perder milhões de clientes nos próximos anos. E o pior, porque isso pode bater direto na sua porta, seja como comprador, seja como trabalhador desse setor. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você ainda pretende comprar um carro 0 km nos próximos anos ou já desistiu dessa ideia por causa do preço, do IPVA, do seguro e de todo esse pacote de custos que ninguém fala? Escreve aí embaixo, porque eu quero muito saber se isso já bateu na sua realidade também. Segundo especialistas do setor, a projeção é assustadora. Estima-se que, nos próximos anos, as vendas de carros novos no Brasil sigam a mesma tendência que já se desenha nos Estados Unidos, onde o mercado deve vender, anualmente, cerca de 2 milhões de unidades a menos, comparado ao pico histórico de vendas registrado há praticamente uma década. E não estamos falando de uma crise passageira, tipo aquela que a gente vive de vez em quando por causa de Selic alta, dólar disparado ou alguma pandemia. Estamos falando do início de um declínio estrutural, ou seja, algo que veio para ficar. É a tempestade perfeita. De um lado, a população está envelhecendo e crescendo cada vez menos. Do outro, a tecnologia está bagunçando completamente as regras do jogo, e, no meio disso tudo, o brasileiro ainda enfrenta uma inflação que não dá trégua e um câmbio que empurra o preço de qualquer peça importada lá para cima. Juntando esses fatores, o resultado é simples. Um setor que só sabia crescer agora vai ter que aprender a sobreviver encolhendo. Existem, basicamente, 3 motivos principais que explicam essa possível queda monstruosa nas vendas de carros novos nos próximos anos. Número 1. A questão demográfica. O crescimento populacional no Brasil está desacelerando ano após ano, e boa parte do que sustenta esse crescimento hoje depende muito mais de regiões específicas do que de um boom generalizado como tínhamos décadas atrás. Se esse ritmo continuar caindo, o mercado automotivo simplesmente não vai ter gente nova o suficiente entrando para substituir quem já tem carro. Número 2. A mudança no comportamento do consumidor. Hoje em dia, muito menos jovens de 18 anos, que é a idade mínima para tirar carteira aqui no Brasil, estão correndo para fazer habilitação assim que completam a maioridade. Quando eu tinha essa idade, virava contagem regressiva. Todo mundo contando os dias para ir correndo tirar a CNH. Hoje, esse desejo simplesmente não é mais prioridade para a galera nova, e tem um motivo bem prático para isso. Tirar CNH no Brasil já não é barato. Entre autoescola, exames médicos, taxas do Detran e aulas práticas, muita gente jovem já desiste antes mesmo de sonhar com o carro em si. E quando o sonho sobrevive até essa fase, esbarra em outro problema ainda maior, o preço. Um carro popular 0 km, tipo aqueles modelos de entrada que sempre foram vistos como o primeiro carro da vida, pode facilmente ultrapassar os R$90 mil, R$100 mil, dependendo da versão e dos opcionais. E olha que aí a conta nem começou direito. Porque, no Brasil, comprar carro novo não é só pagar o preço da tabela. Depois vem o IPVA, que em alguns estados pode passar de 4% do valor do veículo, todo ano. Vem o seguro, que para carro 0 km costuma ser salgado, principalmente para quem é jovem e ainda não tem bônus. E se a pessoa precisar financiar, os juros do financiamento de veículo por aqui estão entre os mais altos que existem, encarecendo o carro em milhares de reais ao longo do contrato. Some tudo isso e você entende porque cada vez mais jovens e famílias de renda mais baixa estão sendo empurrados para fora do mercado de carros novos. Segundo analistas do setor, o maior vilão aqui não é falta de interesse. É o preço, somado a essa avalanche de custos extras que só quem já comprou carro sabe o tamanho da dor de cabeça. Ainda existe uma galera jovem que ama carro, que sonha com o primeiro 0 km, mas cada vez menos gente consegue, de fato, pagar por isso, ou continuar pagando depois que sai da concessionária. Número 3. A tecnologia dos carros autônomos. Aqui vale um adendo importante para a realidade brasileira. Enquanto lá fora, principalmente nos Estados Unidos e em partes da Europa, os carros autônomos já são uma possibilidade quase palpável. Aqui no Brasil essa tecnologia ainda nem começou a engatinhar de verdade. Nossa malha viária,
nossa legislação de trânsito e a própria infraestrutura das cidades ainda estão muito longe de suportar esse tipo de veículo em larga escala. Mesmo assim, segundo especialistas em previsão do setor automotivo, se essa tecnologia evoluir o suficiente para se tornar algo comum no mundo, a porcentagem de pessoas com carteira de habilitação pode cair entre 2% e 3% nas próximas 2 décadas, mesmo em mercados mais avançados. Parece pouco, mas estamos falando de milhões de motoristas a menos nas ruas, e esse tipo de mudança de comportamento sempre acaba chegando aqui também, só que com atraso. E tem mais. Os carros autônomos também tendem a reduzir a quantidade de veículos por motorista. Historicamente, essa média sempre girou em torno de 1,2 carro por pessoa que dirige. A projeção é que, nos próximos 10 anos, esse número caia para cerca de 1,1. Ou seja, menos gente vai precisar ter carro próprio, porque vai poder simplesmente chamar um carro autônomo quando precisar, algo que, aqui no Brasil, ainda soa quase como ficção científica, mas que também vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Mas talvez o indicador mais direto de tudo isso nem seja a velocidade com que as pessoas compram um carro novo. É a velocidade com que elas se desfazem do carro velho. Esse é o fator que ninguém para pensar, mas é, na real, um dos maiores responsáveis pela quantidade de carros novos vendidos todo ano. Historicamente, uma fatia relevante da frota era baixada anualmente, ou seja, tirada de circulação porque foi sucateada ou simplesmente descartada. E, naturalmente, esses carros precisavam ser substituídos por modelos novos. Só que esse número vem caindo, e a tendência é continuar caindo ainda mais nas próximas décadas. Isso significa uma coisa muito simples. Os carros velhos estão durando cada vez mais tempo na rua, e aqui no Brasil isso é ainda mais visível. Basta reparar em quantos carros com mais de 10, 15 anos você ainda vê rodando tranquilamente por aí. E por que isso está acontecendo? Porque os carros novos estão cada vez mais seguros e sofisticados, só que essa evolução toda vem com um preço salgado. Sistemas de frenagem automática, assistentes de permanência em faixa, todo tipo de tecnologia que, 15 anos atrás, parecia coisa de filme de ficção científica, hoje já é praticamente item de série em qualquer carro novo, mesmo os populares. O resultado disso é óbvio. Os carros vão continuar ficando mais caros, e cada vez mais brasileiro vai tentar de todo jeito manter o carro velho rodando por mais tempo, trocando óleo, fazendo revisão, remendando o que precisa, em vez de trocar por um zero. Claro, como toda previsão, nada disso é uma sentença definitiva e imutável. Um avanço tecnológico real em carros elétricos e híbridos, adaptado à nossa realidade de etanol e flex, pode dar um novo fôlego nas vendas. Uma mudança na política econômica pode segurar um pouco esse cenário. E os táxis autônomos, apesar de toda a expectativa lá fora, ainda podem demorar muito mais tempo do que se imagina para virar realidade nas nossas ruas. Vale destacar que, dentro dessa pesquisa, existe também um cenário mais otimista, uma espécie de base, que projeta um volume de vendas de veículos novos ainda relativamente saudável para as próximas 2 décadas. Esse número, inclusive, fica um pouco abaixo do que outras consultorias do setor automotivo já vinham projetando recentemente. Só que esse cenário mais tranquilo só se sustenta se algumas coisas continuarem exatamente como estão hoje. A taxa de pessoas tirando carteira de habilitação precisa se manter estável, o crescimento populacional precisa seguir naquela faixa baixinha que já vemos hoje, e a média de carros por pessoa precisa continuar praticamente igual. E aqui vem um detalhe interessante. Até pouco tempo atrás, os especialistas esperavam que essa queda estrutural na demanda chegasse bem antes do que se imagina agora. Só que a chegada de novas tecnologias, principalmente os carros autônomos, está demorando bem mais do que o próprio setor imaginava. Segundo o próprio pesquisador responsável por esses dados, a percepção sobre a velocidade dessa transição para carros autônomos e sobre as pessoas abrindo mão do carro próprio meio que desacelerou em relação ao que era esperado. Ou seja, é bem provável que esse cenário demore um pouco mais para se concretizar do que se imaginava inicialmente. E não é a primeira vez que isso acontece. Há praticamente 15 anos, montadoras e empresas de tecnologia vêm repetindo a mesma promessa, que em 5 anos, teremos carros totalmente autônomos rodando por aí. Só que esses 5 anos nunca chegam de verdade. Mas tem uma variável nessa equação que ninguém pode simplesmente ignorar ou tentar mudar. A taxa de natalidade já é um dado fechado, travado, impossível de alterar. Já sabemos, com precisão, quantas pessoas nasceram nos últimos anos e, consequentemente, quantas vão completar a idade mínima para dirigir daqui a alguns anos. Por isso, dá para afirmar,
com um grau de certeza bem alto, que, nas próximas 2 décadas, vamos presenciar sim algum tipo de queda no mercado. E olha, o cenário no Brasil ainda pode ser considerado leve perto do que se espera em outros lugares do mundo. Na Europa, por exemplo, essa queda tende a ser ainda mais dura, e em boa parte dos países da Ásia, a situação é ainda mais preocupante. Agora, olhando para o cenário global, existem alguns detalhes importantes que não podem ficar de fora dessa análise. Primeiro ponto: muitos mercados que devem sofrer com queda populacional, e aqui o destaque vai principalmente para a China, ainda têm uma taxa relativamente baixa de carros por habitante. Ou seja, mesmo com menos gente nascendo, ainda existe espaço teórico para esses países venderem mais carros do que vendem hoje. Só que isso não muda o quadro geral. Dezenas de países ao redor do mundo já estão com a população encolhendo, e o crescimento populacional global está desacelerando muito mais rápido do que os especialistas esperavam há poucos anos. E aqui entra um detalhe que pode até parecer contraditório à primeira vista. Se a imigração continuar impulsionando o crescimento populacional em mercados como o americano, esses países vão se tornar cada vez mais estratégicos e disputados pelas montadoras do mundo inteiro, justamente por serem uns dos poucos lugares ainda crescendo, enquanto o resto do planeta estagna ou encolhe. E o que isso significa na prática? Uma guerra comercial gigantesca, que também vai bater aqui no Brasil. Segundo analistas do setor, a concorrência tende a ficar cada vez mais feroz, simplesmente porque existem montadoras e marcas demais brigando pelos mesmos consumidores, e o brasileiro já está sentindo isso na pele, com cada vez mais opções chegando ao mercado enquanto o poder de compra não acompanha. O mercado já está praticamente no tamanho certo para a demanda atual, e cada nova montadora que decidir entrar nesse jogo só vai deixar essa disputa ainda mais apertada e ainda mais brutal. E tem um movimento que já está batendo na porta e que vai bagunçar completamente esse tabuleiro por aqui também. As montadoras chinesas chegando com força total no mercado brasileiro, com preços agressivos e tecnologia embarcada de sobra. E quando isso acontecer de fato, em escala ainda maior do que já vemos hoje, pode ter certeza, o aperto vai ser sentido por todo mundo, das gigantes tradicionais até as marcas menores que já estão brigando para sobreviver.